Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz a você que nesta hora separa um tempo do seu domingo para participar conosco deste culto matutino, culto ao Senhor. Para nós é uma alegria imensa começarmos o domingo cultuando ao nosso Deus, declarando o nosso amor ao nosso Pai. Bom dia a você que participa conosco, bom dia, Thelma. Bom dia, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, Gilmar. Gilmar ainda está de férias, não é isso? Ainda, volta segunda-feira, amanhã, né? Gilmar está, nesse momento, deve estar no leste europeu, deve estar ali na Ucrânia, deve estar, ou voltou para os Estados Unidos. Gilmar, você faz falta, Gilmar. Nós estamos há quanto tempo assim? 6 meses? Já quase tempo Desde da pandemia, março. né? Desde março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. 6 meses de conduzindo os cultos desta forma e nossa saudade da igreja e, claro, saudade do Gilmar que está de férias. Aliás, Gilmar volta e é você que vai sair de férias. Mas só no dia 13. 13 de outubro. Isso. Então você ainda participa de... Mais um culto, perfeito. Então, muito bem. Queridos, e também dá bom dia ao nosso presbítero de plantão hoje. Bom dia, presbítero. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Família tá legal? Muito bem, graças a Deus. Bênção do Senhor. Presbítero Marcelo está conosco nesta manhã e nós vamos começar o nosso culto ao Senhor neste domingo, dia 27 de setembro de 2020. É o 26º domingo do tempo comum. Já estamos encerrando o mês de setembro e no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, iniciamos o mês de outubro. A leitura que nos convida à oração silenciosa se encontra no Salmo 92, versos 1 e 2, e será conduzida pela nossa irmã Thelma Mello. Leiamos o texto, irmãos, que está aqui para a nossa introdução ao culto. E nesse momento vamos nos colocar diante da presença de Deus, né, nos desligando aqueles empecilhos que venham tirar nossa atenção para nós estarmos aqui focados no culto de hoje e na palavra de Deus, em tudo que Ele quer falar aos nossos corações. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Ouçamos o nosso prelúdio. Quando o som da
nosso coração, já diante do Senhor, tendo retirado de nossa mente, ao nosso redor, qualquer empecilho que antes poderia nos impossibilitar de ter a nossa concentração, a nossa reverência a Deus, estamos desimpedidos para adorá-lo. Salmo de número 25, versos de 1 a 4. Convido você a fazer essa leitura alternada, cuja leitura será conduzida pela nossa irmã Thelma. Leiamos, irmãos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, que em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Louvemos ao Senhor com o hino 16 do Inário Novo Cântico, Louvor a Deus. Senhor Deus, na sua presença nessa manhã, para te agradecer, meu Deus, a oportunidade de estarmos diante de ti, Senhor, para prestarmos culto, Senhor, porque só tu, Senhor, merece o nosso louvor, as nossas orações e a nossa devoção, meu Deus. Fica conosco nesses momentos. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa perturbar a nossa mente, tira a paz do nosso coração, para que possamos estar na tua presença em comunhão com os nossos irmãos, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos convida à confissão. A palavra do Senhor nos convida à oração silenciosa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Leitura conduzida pela nossa irmã Thelma Mello. Leiamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Senhor Deus, ainda na tua presença, para colocarmos diante de ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, colocar diante de ti, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de ti, os pecados que cometemos, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que não procede realmente de ti, porque sabemos, Senhor, que tu és poderoso para nos perdoar
todos os pecados, Senhor. E temos certeza disso, Senhor, porque Tu estás sempre pronto. É só nós pedirmos, Senhor, que os Teus ouvidos estão abertos a todas as nossas orações, porque Tu sabes, Senhor, somente Tu sabes o que vai dentro dos nossos corações. E temos essa certeza que, ao chegarmos aos Seus pés, ao Seu trono, temos a certeza de que Tu nos perdoas e que nos conduzes, Senhor, a uma vida plena de comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra do Senhor traz para nós uma declaração de perdão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, leamos todos a uma só voz. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Com os nossos pecados perdoados, tenhamos a alegria, o privilégio de poder saudarmos uns aos outros, desejando uma paz que somente Cristo pode dar. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo, pastor. Paz de Cristo, Pai de Marcelo. Cristo, pastor. Paz de Cristo a toda a igreja. Saudades de vocês. E o nosso desejo daqui é de que todos permaneçam na paz do Senhor Jesus. Uma vez que os nossos pecados foram perdoados, agora receberemos do Senhor a sua palavra. E esta oração por iluminação será feita pelo presbítero Marcelo. Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador, graça lhe rendemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Agradecemos tudo isso que o Senhor tem feito por nós e aqui estamos louvando e engrandecendo o seu nome, Senhor. Agora, gostaria de interceder por todos nós que vamos escutar a sua palavra. Que o Senhor esteja conosco, o Senhor abra o nosso coração, abra nossa mente, para que nós não só entendamos em sua inteireza a sua palavra, mas consigamos colocar isso em prática em nossas vidas. Aquilo que o Senhor já botou no coração do pastor Anderson, que nós possamos entender a mensagem, aplicá-la e evoluirmos como cristãos e sermos pessoas melhores. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez, meu querido irmão, neste domingo, dia 27 de setembro de 2020, nosso culto matutino. Vamos começar com os nossos aniversariantes da semana, esse nosso momento que antecede a mensagem do Senhor. Hoje faz aniversário Dulce Pedro da Silva e Gabriel Galo Fontoura Santos, são os nossos aniversariantes de hoje. No dia 29, nossa irmã Carmen Calmon Leme e a nossa irmã Malta Coelho. No dia 2, Beatriz Alves Costa e Camila Costa Ribeiro. As nossas orações e desejo de que este aniversário, que esta data que vocês dois comemoram hoje e os demais comemoram ao longo da semana, que seja um dia repleto de muitas realizações, de muita coisa boa, positiva e principalmente da presença, da mão do Senhor, abençoando a vida de cada um de vocês. Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, abre ela aí. Mateus capítulo 21, versos de 28 a 32. Mateus capítulo 21, versos de 28 a 32. Eu estava lendo essa semana uma notícia que é uma notícia que me trouxe muito impacto, tá? Recentemente, vocês têm reparado que as nossas meditações, as nossas reflexões, aliás, isso não é recente. Talvez as pessoas estejam percebendo, né, de uma forma mais aguçada devido ao tempo que nós estamos vivendo. Nossas reflexões, elas têm muito a ver com os nossos relacionamentos interpessoais, amor, perdão, resiliência, misericórdia, quer seja para com Deus, quer seja para com o próximo, quer seja para consigo mesmo, né? E é claro, eventualmente, surgem os desejos, as necessidades de se tratarem outros temas que não sejam estes, tá? Bom, a nossa igreja adota o calendário litúrgico e muito raramente nós utilizamos textos
que não sejam, no culto matutino pelo menos, que não sejam oriundos do calendário litúrgico. Então, a preocupação do ser humano em relação ao seu próximo, em relação a Deus e a si mesmo, ela é muito anterior aos anseios da nossa sociedade atual. O calendário litúrgico ele tem quase que 1000 anos. E há 1000 anos atrás já se sabia o óbvio. Se o homem não estiver bem com Deus, com o próximo e consigo mesmo, ele não vai ficar bem em nenhuma outra circunstância da sua vida. O segundo aspecto que é interessante nós observarmos é de que quando perguntaram para Jesus qual o resumo da lei, tá? O que Jesus destaca como o mais importante, aquilo que resume toda a lei, ele dá essa resposta. O resumo de tudo que foi feito, o mandamento mais importante para Deus encarnado em forma de homem era amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. E por que estou dizendo isso? Vi ontem no jornal O Dia uma reportagem que falava acerca, aliás, ontem, para mim que estou gravando esse sermão hoje, né? Mas não foi no sábado. Uma reportagem que dizia que a busca das pessoas na internet, através da plataforma Google, no site de procura da Google, por tratamento a transtornos mentais, aumentou 98% durante a pandemia. Vou repetir. A busca por tratamento para transtornos mentais e também emocionais aumentou em 98% durante a pandemia. O que isso significa? Onde que a humanidade hoje mais está sofrendo e recebendo impactos negativos na sua vida? Cabeça, na mente, na psique. Quanto mais as coisas nos são favoráveis, mais o nosso estado emocional acaba fragilizando-se e necessitando sempre de reparos. E o que eu digo que são coisas que nos tornam favoráveis? O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é uma situação nova, mas totalmente favorável a você. Você está ouvindo esse início de mensagem, talvez na sua casa, talvez no seu local de trabalho, talvez com fone de ouvido enquanto faz outras coisas. Antigamente você teria de vir à igreja um domingo pela manhã e ouvir essa mensagem. Agora você ouve, você literalmente aperta o play no momento que você quiser. Isso é uma circunstância que te favorece. E nós somos cercados de coisas que nos favorecem, mas que nem sempre trazem fortalecimento para as nossas emoções. Nem sempre trazem paz para nossos relacionamentos. Palavra do Senhor que nós vamos ler nesta manhã, que está no calendário litúrgico para hoje, Mateus 21, versos de 28 a 32, olha que elemento importante Jesus traz para nós e é fundamental para a nossa vida, uma vida saudável diante de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Mas o filho respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Imagina tu ouvir um negócio desse? Imagina, você está no meio da comunidade dos crentes e aí Deus te pergunta, olha, um pai pediu para o filho ir trabalhar na roça. O filho disse que ia, mas não foi. Um outro pai, aí o pai falou para o outro filho, que ele também tinha, vai trabalhar lá na roça, meu filho? O filho disse que não ia, mas depois ele ficou arrependido e foi. Qual dos 2 filhos, é a pergunta de Jesus, qual dos 2 filhos fez a vontade daquele pai
E a comunidade dos crentes diz o quê? O segundo. Aí Jesus diz, então eu digo a vocês que as prostitutas e os políticos, eles precedem, eles chegam muito mais na frente em relação aos requisitos do reino de Deus do que vocês. Meu amigo, você imagina ouvir uma coisa dessa, gente? Meu Deus, você se arruma tudo para estar no meio da comunidade dos crentes. E Deus fala isso. E como é que você vai discutir com Deus, né? Porque já é Deus. Se ainda fosse um pastor, mas é Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Ao passo que publicanos, ou seja, aqueles que trabalhavam para Roma e extorquiam o povo utilizando-se as benéfices de serem funcionários públicos romanos, publicanos e meretrizes, destruidores e destruidoras de lares também, publicanos e meretrizes creram nas palavras de João. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O autor do texto, ele não tem o Word, ele não pode usar negrito, itálico nem sublinhado, para deixar claro aquilo que ele quer enfatizar. Mas, como ele não tem nada disso, ele usa de um recurso para enfatizar o tema que ele quer destacar. E a palavra que nós vemos que se repete é o termo arrependimento. Você tem no verso 30, arrependido, e no verso 32, não vos arrependestes. Meus queridos, nós estamos vivendo uma sociedade profundamente marcada pela falta de arrependimento. Uma falta total de arrependimento. Arrependimento é desistência, é deixar de fazer aquilo que se fez. Arrependimento é pesar, é ter tristeza, é ter um pesar por aquilo que foi feito. Pesar, tristeza, é desistência e mudança. Quais são os inimigos da nossa sociedade hoje, especialmente você que é pai, mãe de filhos pequenos? Preste muita atenção em nome de Jesus. Observe seus filhos, observe seu netinho, sua netinha. Veja se ele traz no seu bojo, na sua natureza, a capacidade de arrepender-se. Veja se ele consegue sentir tristeza, se ele sofre de pesar quando ele faz algo errado. Veja se ele desiste de cometer o mesmo erro que ele cometeu tempos atrás. Veja se houve uma mudança na forma dele enxergar aquilo que ele fez no passado que foi errado. Isso é fundamental, especialmente para você, papai e mamãe, que tem crianças de até 7 anos, que ainda é a fase onde está se organizando a personalidade, está se moldando a personalidade da criança. Dos 8 anos em diante, você ainda muda alguma coisa ou outra com muito mais esforço. Porém, a base é de 0 a 7 anos. Dificuldade na nossa sociedade acerca do arrependimento. O arrependimento enfrenta 2 inimigos, que são hoje a tônica da nossa sociedade. Primeiro, o conformismo, a passividade. As pessoas hoje estão conformadas, encontram-se passivas em relação ao seu estado. Quem é você nesta manhã? Você vai dar a sua resposta. E o que você faz em relação ao que lhe faz mal? Você sofre de depressão, você sofre de ansiedade, você tem algum transtorno, alguma síndrome de personalidade histriônica, transtorno borderline, você tem uma incapacidade de concluir etapas e objetivos, você é uma pessoa retraída, qualquer que seja a sua resposta. Para a sua resposta, a pergunta permanece a mesma. A pergunta é a seguinte: o que você faz em relação a isto?
que você faz em relação a isto? Você já se conformou? Você vai ser para sempre depressivo? Você vai ser para sempre triste? Você vai ser para sempre melancólico, amargurado, raivoso, odiando a todos? Você vai ser para sempre alguém cujos transtornos, por mais que sejam tratáveis e são, você não vai tratá-los? É isto. Você vai para sempre tapar o sol com a peneira, você vai para sempre fazer vista grossa para o que acontece dentro da sua casa, você vai fazer vista grossa para o que acontece no seu local de trabalho, você vai fazer vista grossa. O que você faz em relação a quem você é? Dificuldade nossa, da nossa sociedade, o conformismo, a passividade. O segundo inimigo do arrependimento, primeiro é o conformismo. Segundo inimigo do arrependimento é a insensibilidade, que é a incapacidade de experimentar sensações, sentimentos, é a incapacidade de sentir tristeza pelo que aconteceu ou pelo que acontece. Conformismo. Eu já vivi o suficiente. Isso aí, o que não tem remédio, remediado está. Está cheio de remédio para resolver um monte de coisa. Mas a pessoa usa essa expressão. O que não tem remédio, remediado está, conformismo. Segundo, insensibilidade. O indivíduo erra e ele é insensível para com o seu erro, para com o dano que ocasiona no próximo e as consequências disso. Recentemente eu vi uma reportagem de um senhor de idade que atropelou uma menina que estava em uma motinha dessas aí, essas motinhas bis, essas menores. Ele atropelou a menina não obstante sofrer o impacto do carro, ela ainda, ao cair, havia um bueiro aberto. E pasmem, ela conseguiu cair certinho nesse bueiro. Eu só acreditei porque eu vi a filmagem. E a menina sofreu danos severos na sua saúde, no seu corpo, e acharam o condutor. Condutor este que saiu do carro, viu as pessoas tirarem a menina, ele um senhor de idade, viu as pessoas tirarem a menina e entrou no carro e foi embora. E quando a reportagem foi entrevistar esse senhor, a informação que ele deu com toda insensibilidade era a seguinte, que ele estava ajudando a menina com cesta básica. E na hora você sente uma indignação enorme de ver uma pessoa tratando uma coisa dessa, de uma maneira tão estapafúrdia, tão insensível. Porém, a pergunta que tem para nós nessa manhã, uma outra pergunta é, essas pessoas não nascem idosas. Provavelmente o indivíduo desde a infância tenha sido uma pessoa insensível para com a vida. O seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, ele é conformado com aquilo que ele sabe que é errado? Ele de pequeno já diz que nunca vai aprender matemática, nunca vai aprender português, nunca. Ele de pequeno, ele já demonstra a insensibilidade, a incapacidade de sentir tristeza ou pesar pelos erros dele e pelas consequências dos erros dele na vida de outros, a começar da sua, pai e mãe responsável. Quando você era chamado na escola, devido à pandemia não estamos tendo aula aqui no Rio de Janeiro, mas na época da escola você era chamado porque seu filho fez alguma coisa ruim ou sua filha. Em nenhum momento ele demonstrava capacidade de tristeza, em nenhum momento ele demonstrava desistência do que fez, mudança. Seu filho pode ser insensível, seu filho pode ser conformado. Arrependimento é o contrário. Arrependimento primeiro arrependimento traz pesar. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu errei. Eu não deveria ter feito tal coisa. Segunda característica do arrependimento é a desistência. Eu nunca mais farei isto. Eu nunca mais farei aquilo.
Terceira característica do arrependimento é uma mudança. Evitarei qualquer ambiente que tenha isto, qualquer ambiente que tenha aquilo. Evitarei qualquer contato com pessoas que possam me levar para fazer isto ou fazer aquilo. Evitarei trazer tristeza para minha mulher, para meu marido, para meus filhos, para meus pais, para meus netos. Arrependimento. O Senhor Jesus, Deus encarnado, não é o pastor não, tá, gente? Tá? Pelo amor de Deus, não sou eu não, tá? E nem qualquer outro pastor que esteja usando o calendário litúrgico. Mas o próprio Deus encarnado disse o seguinte: haviam 2 filhos. Um filho disse para o pai que ia para a roça e não foi. O outro filho disse para o pai que não ia para a roça, mas ele se arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E todos disseram na comunidade daqueles crentes daquela época, daqueles que acreditavam e seguiam a esse Jesus. Qual o que obedeceu o pai? O segundo, que arrependeu e foi. E Jesus diz: pois é, pessoas assim precedem vocês no reino de Deus. Publicanos e meretrizes vão à frente de vocês em relação ao reino de Deus. Porque a capacidade que estas pessoas que estavam tão embrenhadas no mal e cometendo maldade e torpeza têm de arrepender-se, de sentir tristeza, asco pelo que fizeram, e uma mudança, uma ruptura, uma metanoia, uma conversão em relação às suas atitudes, ela é muito maior do que aqueles que são religiosos, conformados e insensíveis. Como tem gente religiosa conformada, como tem gente religiosa que já se conformou com o pecado, já tem até horário fixo com Satanás para pecar, já tem até horário fixo para fazer sua oração de confissão e seguir em frente achando que está tudo certo. É um toma lá da cá, é um contrato assinado com o diabo, onde Deus faz vista grossa. É o que muitas pessoas pensam. Pecado com dia, hora e local marcado e sistemático. É toda semana, é de 15 em 15 dias, é uma vez por mês. Um conformismo e uma insensibilidade. Pecam que nem se arrependem. Pensam mal do outro que nem se arrependem. Falam mal do próximo que nem se arrependem. Conformismo e insensibilidade são as características da nossa sociedade. Mas para o Senhor Jesus, quando há arrependimento, quando há pesar, quando há ruptura com o erro, quando há uma mudança drástica de mentalidade, essas pessoas estão chegando primeiro no reino de Deus. Eu quero crer do fundo do meu coração que nesta manhã você vai retirar um tempo, não precisa ser nessa manhã, mas retira um tempo ao longo desse dia. Eu faço um apelo a você, não posso te chamar à frente, eu faço um apelo a você. Arrependa-se. Arrependa-se. Se você acha que você não tem nada do que se arrepender, já tem o primeiro motivo de arrependimento. A sua insensibilidade para com suas próprias atitudes em relação a você mesmo e ao seu próximo. Lembre-se de uma coisa: a nossa consciência trabalha de maneira silenciosa. Talvez você ache que não há nada do que se arrepender, mas sabe o que a sua consciência faz? Não deixa você dormir. A pressão fica alta e você não sabe por quê, mesmo tomando remédios. Uma prisão de ventre, mesmo tomando fibras, parece que o organismo não reage. Nosso corpo vai dando sinais de que está definhando, uma dor de cabeça constante. Você acha que não tem do que se arrepender, mas o nosso corpo, através da consciência, trabalha com mecanismos autopunitivos. E muita gente má morre de dentro para fora, porque não se arrependeram. A consciência não encontrou paz em relação às atitudes. Não é seu caso. Você é livre no Evangelho para arrepender-se e para ter os valores do reino sendo os mais importantes na sua vida. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Abençoe cada um de teus filhos e filhas. Dá, Senhor, a eles a capacidade maravilhosa de arrependimento. Ensina, Senhor, teus filhos
a não se conformarem com seus estados ou atitudes. Dá, Senhor, aos teus filhos sensibilidade para reconhecerem seus erros e sentirem tristeza, pesar pelas suas atitudes e pelos danos causados ao próximo pelas atitudes egoístas. Dá-nos, Senhor, a bênção de nos achegarmos sempre a Ti e que os valores do Teu reino sejam os primeiros no nosso coração e os únicos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Retornemos para o nosso culto e participemos junto aos nossos irmãos no nosso momento de ofertório. Deus seja louvado. Recebemos a mensagem do Senhor e ainda durante esse período de culto temos a oportunidade de consagrar a este Deus que nos ama e só quer e só faz aquilo que é bom para todos nós, consagrar a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. Neste mês, aliás, hoje, é a nossa marcha da solidariedade em prol do Lar Samaritano lá em São Gonçalo. Vamos abençoar os nossos idosos, nossas idosas, aquela instituição lá em São Gonçalo que está sempre de braços abertos para receber a igreja e receber os seus jarros de sabedoria. Inclusive, acabei de receber aqui a notícia de que fizeram testes da Covid lá no Lar Samaritano e o resultado foi 0. Nenhum idoso, nenhuma idosa infectada, para a glória de Deus. Aliás, vou até fazer uma consulta. Thelma, nós já fizemos o auxílio ao Lar Samaritano esse ano. Você lembra mais ou menos quanto que nós arrecadamos para o lar? Foi a primeira marcha, ainda na pandemia, foi R$ 1.830. Olha, conseguimos, sabe, de cabeça. Foi em março ou foi em abril? A gente fez em março e repassamos em abril. R$ 1.830 os nossos idosos receberam da Igreja Presbiteriana da Tijuca. E nós temos agora a oportunidade de abençoá-los novamente. Então, neste domingo, hoje, é a nossa marcha da solidariedade. A leitura que nos conduz a este momento de consagração de dízimos e ofertas será feita pelo nosso presbítero Marcelo. Leiamos, irmãos, a porção da palavra do Senhor que se encontra em Atos 2, de 42 a 47, que assim diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Cantemos agora o hino 57 do Hinário Novo Cântico, Fonte de Todo o Bem.
é a nossa fonte, é a fonte de todo o bem sobre o seu povo. Oremos consagrando ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas e lembremos-nos de, ao longo de toda a semana, orar pelo reverendo Ernesto e sua esposa Franciele, que estão lá no campo do Pontal do Araguaia, no Mato Grosso. Falemos com o Senhor, consagrando nossos dízimos, ofertas e as nossas ofertas específicas para o lar samaritano com o presbítero Marcelo. Oremos, irmãos. Senhor Deus grandioso seja o seu nome. Estamos aqui agora para consagrar essas ofertas que foram trazidas e depositadas ao seu altar. Agradecemos, Senhor, nós temos a oportunidade de contribuir para a sua igreja, para o engrandecimento do seu nome e para o espalhar de sua palavra, assim como o Senhor nos falou que deveria ser feito. Pedimos que o Senhor esteja com todos aqueles que irão administrar esses valores, esses recursos, para que tudo seja feito para engrandecer o seu nome. Pedimos que o Senhor esteja com o lar samaritano, com todos os idosos que lá estão. Pedimos que o Senhor esteja também com a equipe que cuida desses idosos, para que tudo continue indo bem lá, Senhor. Agradecemos e louvamos ao nome do Senhor. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Amém. Amém e amém. Amém. Queridos, que bênção estarmos juntos nesta manhã, compartilhando a palavra do Senhor. Nosso convite é para que você retorne logo mais à noite. Receberemos do Senhor uma mensagem vinda diretamente dele para abençoar nossa vida, especialmente abençoar os rumos da nossa família. Vou pedir ao nosso presbítero Marcelo que, por gentileza, possa se despedir desse povo maravilhoso que nos assiste, que não é mais apenas o povo que é membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas é gente do Brasil, do mundo inteiro, que nos prestigia participando desse culto ao Senhor. Marcelo, por favor.
Estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Como diz a palavra, com alegria vem à casa do Senhor. Então, estamos felizes de estarmos aqui na casa do Senhor e felizes na companhia dos irmãos. Todos os irmãos em Cristo, os membros ou não da Igreja Presbiteriana da Tijuca, estamos felizes e esperamos que continuem nos acompanhando, continuem levando o conhecimento da palavra de Deus que o pastor Anderson, que a nossa igreja está ministrando. E aproveito a oportunidade também para convidá-los para estar conosco também no culto vespertino, será hoje, domingo, às 18 horas, para que nós continuemos dando continuidade ao louvor ao nosso Senhor nesse dia que Ele nos mandou separar para Ele. Então, vamos cumprir o seu mandamento e estejamos aqui também louvando o Senhor no culto vespertino. Amém. Até logo mais à noite, se Deus permitir. Pai. Até, irmãos.